Oi, turma. Do livro Transformados pelos Desafios, Ronel Álvares Barbosa, no capítulo 15, Reconstrua-se. Reconstrua-se quantas vezes forem necessárias, mas nunca deixe de ser você. Amanda Lantier. Resolvi abordar esse tema, pois entendo que cabe a cada um de nós essa reflexão diária. Seja o que for que lhe acontecer, reconstrua-se. O que quer dizer isso? Que na verdade todos nós passamos perante a vida por muitas etapas, transformações, provas, momentos que nos tiram do chão, mas de alguma forma conseguimos superar, atravessar, dar a volta por cima e virar a página. Vejo a cada dia, conversando e ouvindo pessoas que todos, sem exceção, têm atravessado um mar de dificuldades. Porém, vejo que em algumas delas existe uma força, um novo ânimo, uma disposição tremenda, quando questionadas a respeito e costumeiramente nos dizem de que vale viver do passado, ficar só reclamando. O que passou ficou para trás, de lá só lições vividas e aprendidas. Lógico que algumas mais dolorosas, mais duras, porém hoje me libertei dessas amarras que atravancam o meu caminho, a minha felicidade. Entendo que está aí uma maneira de virarmos definitivamente essa página do livro de nossa vida. Seja qual for o seu momento, não fique se martirizando, se consumindo, desperdiçando seus melhores dias, seu tempo precioso com tantas preocupações e situações muitas vezes criadas por você e que só serviram para lhe tirar do foco, do caminho no qual todos nós somos destinados a trilhar em busca de nossa alegria, nosso bem-estar e da felicidade que tanto almejamos. Não dê tanto valor a algo que não vale a pena. Abandone o que te faz mal. Busque sempre que possível a serenidade que dará o equilíbrio necessário ao seu caminhar. Substitua sentimentos ruins por atitudes sadias. Comece a perdoar quantos puder pelo seu caminho. Abrace a todos que sentir vontade. Chore sim, toda vez que for preciso, mas não faça disso uma mania ou defesa para se mostrar uma pessoa sempre desequilibrada, fraca, porém uma pessoa momentaneamente precisando respirar, refletir e se equilibrar novamente. Diga às pessoas que as ama, fique só, se for necessário para sua introspecção. Coloque seus sentimentos em ordem. Nós não somos invencíveis, nem tampouco imbatíveis. Portanto, sejamos humildes sempre que necessário, saibamos ouvir os mais velhos, os mais sábios, deixemos nosso orgulho e vaidade de lado e começaremos a ver as coisas de um outro ângulo, de uma outra forma. Tenho certeza de que você verá algumas transformações em seu eu, que lhe trarão mais vitalidade, disposição, satisfação e viver a sua vida de forma plena. Comece tudo de novo quantas vezes se fizer necessário. Afinal, todo recomeço traz um novo caminho em sua rota. Mas lembre-se, só não deixe de ser quem é. Porque no final de tudo será apenas um encontro com você mesma, agora mais forte, mais preparada, mais consciente, revigorada e pronta para novas etapas de sua vida. E um dia poderá dizer: tenho orgulho do que vivi e da pessoa linda em que me transformei. Viver é a arte de recomeçar tantas vezes quanto for preciso. O recomeço, ele é sempre dolorido? É. É gostoso recomeçar? Não. É fácil? Jamais. Todo recomeço é sinal que houve uma destruição. Já viram isso, certo? Para você reconstruir, algo precisa ter sido destruído. Casa reconstruída significa demolição de casa, reforma de casa, transtorno, dor de cabeça, gastos, dinheiro que vai, dinheiro que falta, economia frágil, desequilíbrio emocional, ou seja, mexe com uma série de coisas, uma simples reforma de uma casa ou uma demolição. Aí você vai reconstruir, não é fácil o processo. Bloquinho, tijolinho por tijolinho, levantando, né? Colando um tijolinho no outro, fica torto daqui, tira, bota outro, né? Fez, deu certo, beleza, não fez, não deu certo, tira, faz de novo. Ou seja, reconstruir não é um processo tão simples assim. Reconstrua quantas vezes for necessário, nós vamos ter que fazer isso, mas vai ser dolorido. Então ninguém tá aqui para poder passar pano, né? Mas então, o que eu faço para não doer?
Basta você fazer o que é certo. Aí você não precisa reconstruir. É só continuar. Né? Uma casa bem feita, você só tem que fazer manutenção. Uma casa mal feita, como eu falei, colocou um tijolo torto, você vai ter que arrebentar tudo, vai ter que colocar ele reto, até tudo ficar no seu devido lugar. Então a reconstrução nada mais é do que você tentar apagar um erro e construir o que é certo. Isso é dolorido. Na escola, o professor deu uma lição, você fez, errou, apaga, faz de novo. Para você recomeçar aquela redação, aquele trabalho, qualquer coisa que o professor tenha pedido para fazer naquela atividade, você vai ficar, e agora? De onde eu começo? Porque tudo que estava aqui o professor falou que estava errado. Ele apagou, ele mandou eu refazer. Então eu vou ter que começar lá do início. Qual é o início? Qual é o ponto de partida para eu reconstruir? Eu preciso ter um ponto de partida. E preciso ter um objetivo. Então, na reconstrução, olha só, vai exigir de você planejamento. Ninguém se reconstrói, né? Do tipo assim, eu terminei um relacionamento e agora estou aberta para qualquer outro novo relacionamento. Nossa, agora eu vou viver tudo que eu não vivi no outro relacionamento. Puro desequilíbrio. Você tem que planejar um novo relacionamento. Você tem que repensar em tudo que deu errado naquela relação que você esteve. E apagar aquilo do teu coração, porque se você ficar remoendo todo aquele ensinamento que você teve naquela relação que deu errado, se você não apagar isso você vai carregar para o novo relacionamento. Qualquer brechinha que o outro der, semelhante ao relacionamento que você teve, você vai falar, epa, eu já vi essa história antes, eu não quero mais isso, vai acender aquela luzinha do pisca-pisca, você vai ficar assim, opa, não quero. Vai gerar briga, discussão, desentendimento, o relacionamento vai por água abaixo. Para você reconstruir, você tem que estar zerada. Você tem que estar zerado. Você tem que pensar do zero, do princípio que você quer partir, para onde você quer chegar. Fazer um planejamento. Já vi pessoas se darem super bem após 30 anos de casamento, separa e recomeça a vida e recomeça de uma forma completamente sadia. Diferente da vida que tinha ali. Ao longo do casamento, todo aquele amor foi sendo destruído pela rotina, né? Você começa a maltratar o parceiro, porque você acha que você pode falar qualquer coisa pro parceiro, o parceiro pode ouvir qualquer coisa, e vira aquele, né? Aquele convívio forçado, aí vem filho, vem questão financeira, e você vai levando aquele relacionamento aos trancos e barrancos, até chegar um momento que você fala assim, eu não consigo mais respirar dentro desse relacionamento, eu não tenho mais vida dentro desse relacionamento. Ontem eu estava vendo uma psicóloga e psicanalista falar, ela falou, as pessoas não traem, não é só por falta de caráter, tem isso também. Mas tem muitos que eles se perdem no meio do relacionamento, que eles não se acham mais, eles não acham mais a sua própria identidade. E aí quando ele encontra uma pessoa que tem a ver com a sua essência, aquilo atrai e tira o foco do casamento e vai para aquele outro lado. Fala, poxa, antes eu gostava de andar de moto e aquela pessoa gosta de andar de moto. A mulher já e os filhos não andam de moto. E aqui não tem como entrar no consenso para a mulher vir andar de moto comigo de vez em quando. Ela não quer, ela é relutante. Então a minha vida, que era essa essência, ela deixou para trás para viver com a mulher. Só que eu não sou feliz. Agora aquela outra mulher anda de moto. Então o cara começa a ser atraído, não pela beleza física da outra pessoa, não pelo desejo físico, mas até pelos ideais que batem com os ideais dele, que ficou guardadinho dentro do relacionamento. Não é que isso justifique traição, mas ela estava dizendo que é uma das possibilidades. Então o que ela estava querendo com isso? Dentro do teu relacionamento, se você não conseguir manter o seu eu, que é a sua essência, você se perde no meio desse relacionamento e se torna uma pessoa infeliz. Por isso que muitos se acabam. Dentro de uma atividade que o professor dá, se você não colocar a sua essência naquela atividade, você está sendo um mero papagaio, escrevendo aquilo que o professor quer ler, mas não aquilo que você realmente entendeu. O professor jamais vai saber o que você aprendeu, porque você só está escrevendo o que ele quer ler. Então, nesse processo todo que nós temos de construção de ser, nós temos o nosso eu, que é importante demais. No final das contas, é a gente com a gente mesmo.
Olha no espelho, é você e você, não tem outra pessoa ali com você. Na hora que você for desencarnar, é você e você. Você vai chegar no plano espiritual, é você e você. Não vai ter outra pessoa lá fazendo a sua defesa. Olha, a Patrícia fez coisas boas, a Patrícia fez isso, isso e isso. Não. É você chegando lá e falando assim, pois é, isso eu acertei, isso eu errei. A sua prestação de conta é individual. Então o seu eu tem que ser o seu eu. É você. Você não pode mudar o teu eu. Você pode mudar aquilo que você acredita que é bom para você mudar. Mas não em razão de alguém ou circunstâncias. É você. Você está se transformando. Você está amadurecendo. Você está crescendo. Você está aprendendo. As pessoas vão crescer, vão amadurecer e vão se transformar. Mas por elas e não por alguém ou situações. Enfim, terminou um relacionamento. Eu já vi pessoas terminarem relacionamento. Terminou o casamento de 30, 40 anos de casado. E aí a pessoa fala, poxa, agora eu não quero saber de nada. Se você falar com a pessoa assim, você quer arrumar um parceiro, uma parceira, ele solta a terceira guerra mundial em cima de você. Fala, não, agora não. Não. E não é uma questão de buscar liberdade, de fazer tudo o que não fez quando estava casado, não é nada disso. É uma questão de planejamento. A pessoa fala assim, não, agora eu preciso me replanejar, eu preciso refazer a minha vida. Aí a pessoa começa do zero. Com o salário que ela tem, ela aluga uma casa pequena. Aquela casa pequena, ele todo homem, principalmente o homem, ele começa com um colchão e uma televisão. Para ele já tá ótimo. O mais que ele vai querer depois é uma geladeira. Depois ele vai colocando as coisinhas de pouquinho em pouquinho na casa, ele vai equipando. Depois ele arruma um bichinho, seja um gato, seja um cachorro, um bicho. Ele vai ter um bicho de companhia para ele. Depois que ele tiver com tudo pago, ele vai lá e acerta um carro ou uma moto. Aí ele começa a fazer os passeios dele de final de semana, na hora da folga dele. Esses passeios, geralmente, ele vai para a natureza, ele vai pensar em coisas boas ligadas a Deus. Dali ele começa a sentir a necessidade de ir em algum lugar para se religar com Deus. Ele vai procurar uma religião. Entrando numa religião, ele começa a se desenvolver dentro dessa religião, ele começa a buscar estudo, ele começa a ser mais frequente. E lá na frente, depois de todo esse processo de reconstrução, que eu estou resumindo, né? Mas é um processo enorme, gigante, de muito tempo, aí ele começa a se enturmar com pessoas, ele começa a fazer alguns subgrupos na vida dele, novas amizades, ele vai na casa de familiares que deu apoio para ele começa a se socializar, porque a princípio ele quer ficar com ele. Para se reconstruir, primeiro a gente precisa ter o tempo da gente mesmo. E aí quando ele começa a se socializar, do nada, sem buscar, sem estar a perigo, sem estar naquela loucura, aparece uma pessoa certa para continuar a jornada com ele. Então, isso não é regra, mas é algo assim que também não é exceção. É até comum acontecer, mas é um processo dolorido. Imagina só, você tinha uma família, você tinha cachorro, você tinha gato, papagaio, você tinha filho, você tinha tudo ali certinho, sua renda, seu dinheiro, estava tudo ok. E de repente você ficou sem nada e teve que começar do zero. Então é um processo muito longo, muito dolorido. E algumas pessoas, a partir desse processo, se endurecem. Poxa, revoltado com a ex, porque a ex tomou tudo, revoltado com os filhos, porque eles querem, como é que chama lá, o dinheiro todo mês que cai na conta da pensão, né? Revoltado porque ele tem pouco dinheiro, revoltado porque ele vai dormir no chão enquanto ele tinha uma cama king. E esses que ficam revoltados, parados, pensando no que ele perdeu, ele não refaz a vida dele. Ele não reconstrói. Aí aparece mulher, né? Tô falando de homem, mas isso acontece dos dois lados. Aí aparece uma mulher, ele já se envolve com mulher, porque ele fica naquela dependência de carência, de que ele tinha companhia, agora ele tá sozinho. Ele vai embolando no meio de campo e não consegue se reestruturar, se refazer. Isso eu tô dando um exemplo de relacionamento, mas, gente, isso serve para emprego, isso serve para o nosso eu mesmo, sabe? Independente de ordem financeira, de profissão, de gente em volta. A reconstrução, ela é necessária para o nosso progresso, porque se a gente ficar parado em algo que já está desabando, é tempo perdido. Deus vai dar mais tempo, porque é ilimitado o tempo e as oportunidades que Deus nos dá, da gente poder progredir. Mas é tempo perdido.
Aí a gente vai cair lá no plano espiritual falando assim: ai, se eu soubesse, que a maioria dos espíritos chegam no plano espiritual com essa frase. Quando começa a vir a verdade na cara deles, eles são os primeiros a falar: ah, se eu soubesse. O arrependimento. E o arrependimento, ele não gera fruto, ele gera dor. E a dor da consciência é a pior dor que tem. A gente acha que dor física, né? Que o câncer, que, sei lá, todos os tipos de doenças são sofrimento infinito. Só fala isso quem não sabe o que é dor de consciência. Porque a dor na consciência é a pior que tem. Isso é fato. Então, vamos lá. Aproveitar as oportunidades, aproveitar aquilo que a gente tem ainda para fazer e fazer o nosso melhor. Reconstruir, reaprender, crescer. A todo momento.